Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Está começando mais um Plantão do Rock. Hoje é um convidado que tem uma peculiaridade no meio da música. Ele vai nos contar história muito interessante. Ele vai nos dizer como é que seguiu esse caminho, mas todos vocês sabem que na vida a gente tem vários momentos. A gente tem o momento que a gente nasce, depois a gente tem uma celebração de um ano, tem a celebração do batizado, tem a celebração do casamento. E é aí que entra o nosso convidado, que ele é um especialista em produção e execução e performance de músicas de e para casamento. Tenho o grande prazer de apresentar a vocês e conhecer Lucas Berton. Muito boa tarde, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre esse universo dos casamentos e da música, né? Grande prazer. Mas antes do universo do casamento, quando que a música entrou na tua vida, assim? Desde criança? Nossa, começou na criança. Adolescência? Eu não me recordo exatamente o ponto, né? Mas desde criança, assim, acho que creche já por bastante influência do meu pai, assim. Meu pai sempre foi... nunca cantou profissionalmente, mas era aquele cantor de chuveiro, de barzinho ocasional, né? E ouvia muito disco em casa, então eu estava sempre instigado com aquilo que ele me mostrava e trazia. Então a música começou assim, a entrar na minha vida através do meu pai, né? Ele tocava ou Ele toca? não Como é que tocava é? nenhum instrumento, só cantava, né? Ele tinha alguns amigos que tocavam para ele, tinha grupos assim informais de música que se encontravam em churrasco aqui e ali. E ele era o cantor da galera, né? E qual era o tipo de som, geralmente? Tinha Ele gostava alguma... muito de MPB e samba, que foi que eu comecei a ouvir, assim. Então, ouvia muito Belchior, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal, Emílio Santiago, essas coisas que eu cresci ouvindo, né? E depois, na minha adolescência, fui migrando para outras coisas, conhecendo outras coisas, né? Começo a fazer amizades, vão te apresentando, isso aqui é o rock, isso aqui é a bossa, isso aqui é o blues, né? Então, fui conhecendo outros ritmos, outras culturas musicais, digamos assim, mas a MPB e o samba sempre tiveram bastante presentes, assim, na minha vida e também como artista. Acho que até mais a MPB do que o samba, né? Que traz um pouco dessa suavidade, essa coisa, essa brasilidade, né? Sempre gostei muito. E quando que entrou o instrumento? Primeiro, tu trouxesse um violão. Começou pelo violão ou começou por outro e migrou pro violão depois? Como foi isso? Começou com a flauta doce na escola, né? Eu acho que eu estava na 5ª série ou 6ª série. E adorei tocar um instrumento, nunca tinha tocado, né? E me destaquei ali entre os colegas e tal. O professor me puxou um dia e falou, cara, legal, dá uma investida nisso. Eu comecei a tirar músicas na flauta, levava para ele, né, as músicas. Coloca isso, porque ele era aquele professor que ensinava músicas clássicas, né? Eu trazia algumas coisas contemporâneas e o pessoal começou a adorar. Lucas, tira tal coisa. Daí eu ia lá, tirava na flauta, levava pro professor, ele passava para os alunos. Mas depois da flauta, logo a seguir eu ganhei um violão de presente do meu avô. Acho que eu tinha 11, 12 anos por aí. Comecei a fazer aulas de violão e nunca mais parei, né? Se lembra que violão que era? Era um Giannini, estudante. Não tem como mas já era não um lembrar. Giannini. Tu é de que ano de nascimento? Eu sou de 86. Então temos 10 anos de diferença. 39. Porque a minha geração aprendeu com o Tonante. Tonante Rei. O Tonante existia bastante nessa época, mas eu ainda consegui comprar o Giannini Giannini. e o de Giorgio, o cara já era mais... qual é teu violão? De Giorgio. Esse não. aí já tá mais... Já é magnata. Eu lembro que o vô me deu R$100, assim, acho que foi R$100. Com R$100 eu consegui comprar um violão naquela época. Hoje tu não compra nem encordamento, né, com R$100. Mas fiquei super feliz. Logo, na primeira semana já comecei a fazer aula e dali nunca mais parei, assim. O violão virou meu companheiro de vida, digamos, né?
Quem gosta e se apaixona por um instrumento nunca mais larga, né? E comigo foi assim. Estudasse com um professor particular, estudasse em escola, estudasse em conservatório, um pouco de cada coisa? Foi um pouco de cada coisa, mais com professores particulares. Tive uns 3 ou 4, assim, no início. Daí depois fui pegando muito com amigos, né? Depois, quando veio a internet, YouTube, comecei a estudar muito pelo YouTube também, mais autodidata. E aprendendo muito com os amigos. Depois que comecei a ter bandas, né? O pessoal começa a observar os guris tocando. Não, vamos sentar, aprende isso, aprende aquilo. E assim vai, né? É uma caminhada. Mas o violão, ele entra e ele se solidifica, assim, que começa a tocar... Vamos falar assim, os primeiros 7 acordes, eles ficam sedimentados com quantos anos? Com quantos anos? Acho que com uns 13 anos ali. 13 já estava 13 já estava fazendo mudança de posição. Do início ao fim, já fazia uns dedilhados, já me virava. Mas nessa época estava no colégio. Estava no colégio. E pensava em alguma coisa que não a música? Tu já imaginava, pá, eu vou acabar vivendo disso aqui? Não, ou sinceramente. Tu pensava, eu vou fazer tal profissão e vou tocar? Nessa época a gente é muito novinho, né? A gente não sabe muito o que é da vida. E logo depois, na época de entrar no vestibular, muitas vezes a gente ainda é imaturo e novo e não sabe, né? Realmente o que vai fazer da vida. Mas a música sempre esteve presente. Nessa época não imaginava que eu me tornaria um músico ou que ganharia dinheiro com isso, né? Nunca. Realmente não imaginava. Mas o tempo foi passando, entrei na faculdade, não larguei a música, daí fiz comércio exterior, né? Então, comecei a ter uma rotina mais pesada de trabalho, não larguei a música, nunca larguei a música. A música sempre esteve presente ali. Porque eu imagino que o comércio exterior tem estágio e já começa a trabalhar em escritório para ir pegando como é que é a mão do negócio. Levava trabalho para casa sempre, porque tinha que falar com a China na madrugada e tal, mas a música sempre dava um jeito de ter um ensaio da semana, de ter um showzinho ali marcado no mês, né? E ter algum projeto com banda, que eu gostava muito de tocar com banda, né? Baixo, bateria e tal. Então, sempre teve muito ligado à minha música. Nunca desisti dela e ela nunca desistiu de mim também, eu acho. E a banda começou no colégio já ou depois? Eu tive banda no colégio, aquelas bandas de tocar em recreio, né? No intervalo. Mas era uma bagunça, assim, né? Cada um tocava menos que os outros ali nos instrumentos. A baterista era... o baixo não sincava nada com nada, né? Mas chegava a ter bateria. Chegava a ter bateria. Mas daí depois eu fui fazer um intercâmbio. No intercâmbio eu estudei música também. Quando eu voltei eu já estava um pouco mais maduro, né? E daí comecei a pensar mais os meus colegas de banda. Então, esse cara aqui é legal, toca bem, vou trazer para mim. Aquele baterista é bom. E daí consegui formar o meu primeiro conjunto, assim, digamos, né? Que foi uma banda de reggae pop. O estilo da banda, né? Se chamava Naturalize o nome da banda. E a gente gostava muito de Bob Marley, Nat Roots, Mascavo, que tava naquela onda de reggae em 2002, 2013, eu acho. Um pouquinho depois. E começamos a fazer as nossas primeiras apresentações de verdade, assim, com palco grande, né? Com sonorização, com iluminação, com plateia. Tu era instrumentista ou tu já fazia o vocal? Eu já fazia o vocal. E o violão sempre comigo, né? Digamos, tipo um Armandinho, digamos assim, que tá sempre colado com o violão também, né? Fazia uma base. Fazia uma base. E tu tinha um outro guitarrista ainda contigo? Tinha um guitarrista que me acompanha durante muitos anos, que é o Rafa Mendes. E ele cantava junto comigo algumas músicas, mais o backing vocal e guitarra, né? Os riffs, os solos de guitarra, era tudo com ele. Certo. Sai alguma coisa desse período aí pra gente ver ou não? Sai, com certeza. Provavelmente deve sair o Led Zeppelin aí, não sai? Vamos fazer uma do Armandinho, já que a gente falou do cara? Então vamos lá. Pouco, né? Por que você não sai de trás da nuvem?
luar fica mais lindo, só falta você. A minha alma fica mais tranquila, a vida harmoniza quando vejo você. E hoje eu caminhei a praia inteira com os pés na areia, coração em alto mar. Lembrar você me faz pensar besteira, vida é brisa passageira, não deixa passar. Oi, oi, lembrar você me faz pensar besteira, praia brava, lua cheia, cadê a lua? Ana Lu, Armandinho, essa tocamos bastante aí com a... Tu sabe que o Armandinho, é curioso isso, o Armandinho é um pouco mais velho do que eu, e ele estudava no mesmo colégio que eu, estudava no Colégio Anchieta. Era do Anchieta. E o Armandinho, ele era amigo do Charles Master, e o Armandinho era mais voltado pro rock, e um período até ele tocou no TNT. Período relativamente curto, mas tocou no TNT. E depois eu me lembro de ver o Armandinho sempre tocando rock. Ele, um curto período de tempo, ele foi guitarrista da Black Master. Me lembro dele tocando com a Black Master. E aí daqui a pouco, pá, me surge o Armandinho assim, cabeludo. Ele já usava uma barbinha, mas depois com a barba e tocando esse tipo de música, reggae, ska, assim. Exato. Eu tinha curiosidade de entrevistar, hein, Armandinho? Nós te queremos aqui entrevistar o Armandinho e perguntar é o terror, pra ele como diz o meme aquele, né? Não, o cara é bom, o cara é muito bom. Eu tinha curiosidade de saber dele se ele sempre gostou disso, mas surfou a onda que tava na hora, ou se ele depois se descobriu no reggae. Nunca estudei muito a vida dele, assim, mas essa parte do rock eu sabia que ele era um roqueiro, né? Gostava e depois acabou indo pro reggae. Agora, os motivos... Não, ao mesmo tempo sei, é surfista e tal, que é uma coisa que tem mais a ver, né? Pode ser por aí. E tu chegou a ter banda de rock? Chegou a fazer outros estilos? Depois, tive, acho que foi em 2015, 2014, 2015, uma banda chamada Bloco A, que ela também surfava nesse surf music, ska, reggae, mas a gente começou a tocar num local que nos pedia rock, né? E daí a gente começou a tirar um, outro aqui, daqui a pouco tínhamos um repertório quase todo de rock, assim, né? Mas rolava alguns clássicos, mas mais contemporâneos também, né? Então a gente tinha um bloco, digamos assim, de músicas mais rock, mas a gente ia mesclando com o nosso som também que a gente já fazia. Isso, tocávamos na Dublin. Lembra que tinha ali na Padre Chagas? Na Padre Chagas. A Dublin, durante um tempão, era um pub bem rock. Depois eles começaram a abrir um pouquinho mais pro pop, né? E a gente começou com pop rock, tocava um rockzinho aqui, outro ali pra agradar mais o público que já era da casa. Mas rolava rock também. Mas eu bem entendi essa época da banda reggae. Ela ainda não tinha um objetivo, vamos dizer, de comercial, claro. Era mais um divertimento e se rolasse, exato. Perfeito. Exatamente. Todos os guris gostavam do reggae, né? O baixista, o baterista, a gente tinha isso em comum de gostar do reggae. Mas não tínhamos um projeto, aquilo ali não dificilmente viraria algo profissional. A gente mais se divertia do que outra coisa. E porque eu entendo que o comércio exterior tinha tomado vulto na tua vida. Sim. Tinha tomado corpo. Nessa época eu trabalhei 4 anos com comércio exterior e levava a música paralelamente, né? Não conseguia me dedicar com tanto afinco. Mas esse período da Dublin, aí já tava como músico mesmo? Já tava. Assim, daí eu já tava. Vivendo de música? Já tava, não vivendo só da música. Quando saí do comércio exterior, comecei a trabalhar com meu pai, com um pouco mais de flexibilidade, tinha um pouco mais de autonomia. O pai faz o quê? Desculpe. Representante comercial.
e faz a sua agenda, né, de visitas e tudo mais. Até hoje eu trabalho com ele. Então eu consegui ter essa Quer coisa... dizer qual é o produto? Tecidos. Tecidos. Era têxtil. Bem legal. De tudo quanto é tipo? De tudo quanto é tipo, mas tecido mais para moda fitness, moda praia, Tá. tecidos mais com elastano e tal. E isso me possibilitou de, às vezes, poder ter um ensaio no meio da tarde, coisa que, quando trabalhava no CLT, No escritório. era impossível, né? Ou tinha que esticar uma madrugada num show, no outro dia não tinha como levantar às 6 da manhã, né? Então, conseguia esticar o sono, digamos assim. Isso me possibilitou de investir mais na música, né? Ter os dois trabalhos e conseguir fazer o que eu amava também, que era a música e que é a música, né? E esse cenário se mantém até hoje. Não deixei de trabalhar nem com um, nem com o outro, né? Consigo levar os dois e, por um lado, acho que é muito bom ter duas fontes de renda também, né? É importante. Mas o músico consegue... Como é que é o mercado do músico não autoral? Não autoral. Não autoral, que eu imagino que seja o caso. É, exatamente. Ou tu também tem um trabalho autoral que o entrevistador desconhece. Eu tenho um trabalho autoral, mas que eu meio que engavetei ele, assim, Certo. deixei, porque hoje para tu alavancar um autoral é muito complicado, assim, em termos financeiros, aporte, tu tem que ter muito, né? E para fazer virar e ter as pessoas certas, uma equipe certa. Então, durante esse tempo que eu comentei da Bloco A, nós tivemos um trabalho autoral que chegamos a ter música na Rádio Atlântida, por exemplo, rodou 2 músicas nossas lá, fazíamos show pelo interior do estado. Mas depois que eu saí do autoral, comecei a ver, puxa, de que forma que eu posso ganhar dinheiro com isso? E daí foi daí que eu comecei a entrar nos eventos, né? Eventos empresariais, formatura, casamento, chá, disso, daquilo. E eu vi que... Vocês mesmos se produziam. Nós nos produzimos. Com a própria Bloco A, eventualmente a gente tocava em casamentos, porque a gente conseguiu conquistar uma base de fãs, né? E às vezes ia casar, poxa, quero que vocês toquem no meu casamento. E foi aí que mais ou menos começamos a entender como é que funcionava esse mundo do casamento e da pista, né? Até assim, as primeiras vezes não foi muito legal, porque a gente tinha aquela coisa de pub, de bar, que é bem diferente quando tu tá numa pista de casamento, né? Onde tu tem que tocar muita coisa, tu tem que ter um script de agradar todo mundo. Desde a criança, praticamente, até o vovozinho lá, né? E muitas vezes a gente não tinha música para todo mundo, então foi um aprendizado. A gente foi aprendendo como é que fazia aquilo ali, Isso né? por volta de que ano, Lucas? Isso ali por 2015 também, 14, 15, 16. Os primeiros começaram a dizer, eu queria te contratar pro meu casamento. Isso aí. E daí comecei a tocar no casamento aqui, um ali. Daí começou muito da família também, os primos, né? Começou a casar, puxa, tu não quer tocar no meu casamento? Já tá fazendo, tô vendo que tu tá fazendo casamento. Deu, não, vambora. E eu entrei daí para as cerimônias, né? Que é uma coisa que hoje eu vendo muito esse serviço da cerimônia. Que ele é muito particular, eu acho que tu tem que ter um feeling bem grande para executar, para entender como é que é o funcionamento, né? Porque tem um rito, digamos assim, né? Principalmente quem faz pela Igreja Católica. E comecei a entender isso através desses casamentos da família. E, puxa, acho que eu sou bom nisso. Comecei a entender e oferecer esse serviço com mais... Me encorajei para oferecer esse serviço, digamos assim, né? Nós vamos entrar agora nessa... Vamos chamar de segunda parte do programa. Nós vamos entrar mais especificamente nisso. Uhum. Mas eu queria resgatar um pouco o seguinte. Porque as pessoas que estão nos vendo nesse momento... Elas não têm noção da quantidade de equipamento, de organização, de antecipação de problemas que alguém que organiza um evento precisa ter. Exato. A banda de vocês, quando começou a profissionalizar ali, vocês já começaram a ter equipamento sonoro de vocês? E, pessoal, quando eu tô falando de equipamento sonoro, eu não tô me referindo só
ao microfone e ao amplificador da guitarra. Uhum. O equipamento mesmo, Sim. PA e tal. Ou vocês foram vendo que tem necessidade, vocês começaram a ter parceiro para contratar? Como foi a evolução disso? Sim, essa parte de equipamentos é super importante porque isso vai ditar a qualidade daquilo que tu está entregando, né? Então, se tu tá tocando com uma caixa que não tá bem equalizada, que tá velha, por mais que tu seja um bom músico e esteja executando bem, a quem tá ouvindo na tua frente vai ouvir errado, uma percepção errada, né? Então, a gente comprou na época 2 caixas de PA. O baixista sempre levava o cubo dele, o guitarrista o dele também. Compramos uma microfonação simples, assim, de bateria, que a gente conseguia oferecer um serviço ok, digamos Uma assim, mesa, para até provavelmente. umas 100 pessoas. Mas mesa de som também tinha o nosso baixista, ele tinha uma mesa digital. Mas isso já enquanto estava tocando em pub? Já. Ou quando foi para o casamento? Ambos aconteceram mais ou menos no mesmo momento. Quando Certo. começamos a tocar nos casamentos, ainda tocávamos nos pubs, né? Não teve uma linha Certo, divisória entendi. entre um momento e outro. Mas sempre que tinha uma demanda maior, ou era um salão muito grande, ou um público de 200, 300 pessoas, se contratava uma sonorização à parte. A gente Certo. dizia, não temos material para isso, então vou te indicar uma empresa de sonorização, né? Então começamos a ver alguns parceiros e essas empresas entraram na jogada daí. E aí, hoje, essa pergunta ela é para gancho do que vem a seguir. Hoje, tu propõe solução completa para o teu cliente. Olha, tu me contrata e eu vou fazer tudo. Vou fazer a iluminação, a sonorização, solução completa do negócio. Tu trabalha com combos conforme o tamanho do casamento. Uhum. Como que funciona isso? Geralmente, quando o pessoal contrata a música, se pressupõe que já tem um DJ também. E esse Certo. DJ tem o seu equipamento. Então, a gente sempre pede para nos colocar em contato, né? Para ver o que esse DJ já vai levar, para a gente ver o que pode agregar ou usar somente o equipamento dele. Ou a empresa de sonorização que vai fazer a sonorização de toda a festa. Então, eu normalmente não estou levando o meu som para eventos grandes. Se são eventos menores, ok. E pelo que eu entendi, tu também não tá, assim, assumindo essa parte de... Não, eu te dou a solução completa. Eu faço a sonorização toda, eu tenho o meu DJ lá que toca. Quanto mais tu agrega, mais é o risco daquilo que tu tá também oferecendo, né? Porque pode dar um problema aqui e ali. Então, eu prefiro hoje... focar naquilo que eu sei fazer de melhor, que é a entrega da cerimônia e da recepção dos convidados, né? Até hoje eu não estou mais fazendo pista, por exemplo, que eu já tive banda. Hoje eu tenho alguns formatos mais pocket, né? Mais para um lounge, mais para uma coisa mais de recepção mesmo. Toco com saxofonista, ou com violinista, ou com uma percuteria, algo mais Vamos mais entrar pocket. nisso, entrar nisso. Por isso que eu perguntei do combo, se daqui a pouco tu tinha vários pacotes. Ah, não, tenho. Formei uma pessoa jurídica que te proporciona. Tu quer tudo do casamento, a gente vai lá e faz tudo. Ah, não, tu quer só isso. Sim. Ah, tu quer só o cordas instrumental. Tem. Quando tu fala cerimônia, tu tá falando da função de cerimonialista ou tu tá falando da parte de sonorização da cerimônia? Eu tô falando da parte musical da cerimônia, Certo. que são as músicas que vão compor a cerimônia, né? Porque dentro da cerimônia de casamento não há uma regra, né? Mas, assim, normalmente a gente faz nós musicamos as entradas das cerimônias, né? Do cortejo. Então, é primeiro o noivo que entra, tem uma música. Depois os pais do noivo, tem uma outra música. Os padrinhos, outra música. E assim são esses momentos da cerimônia que são musicados, né? Geralmente são 7 momentos. E fazemos uma trilha personalizada para cada momento da cerimônia, onde os noivos escolhem as músicas. Isso que é um trabalho legal, né? Então, eu até tenho algumas sugestões que eu dou para eles, mas eu sempre até encorajo os noivos a escolherem músicas que fazem sentido para eles. Me passa, né? Eu tiro em conjunto com quem for tocar comigo e a gente executa a trilha personalizada para o casamento desses noivos, né? E aí depois a parte da festa mesmo, Eu me retiro.
Mas- Eu até faço a recepção, porque depois da cerimônia, concluída a cerimônia, os noivos saem, tem a chuva de arroz, ou enfim. Eles começam a tirar fotos, né? Geralmente o fotógrafo está por ali e os convidados são deslocados para outro local, né? Ou outro local ou outro ambiente dentro da onde eles já estão, né? E ali eu começo a fazer a parte da recepção, que são músicas que, como eu te falei, assim, mais lounge, uma música mais ambiente. Mas isso que eu ia te perguntar. Em geral, os casamentos são mais em igreja? Os casamentos são mais o civil em casa de festa? Como é que tem sido a cena aqui em Porto Alegre? Eu vou te dizer que eu acho que 70%, 80% do que eu estou fazendo hoje não é na igreja. É em algum local que os noivos escolhem, né? Normalmente a céu aberto, ou próximo a um rio ou mar, enfim. E ali eles fazem uma cerimônia, tem um celebrante, pode ter validade civil ou não, eles podem fazer o civil antes ou assinar na hora ali com as testemunhas, né? E depois, no mesmo local, eles só se deslocam e fazem a festa após essa cerimônia, né? Eu acho muito legal, assim. Claro, a igreja tem aquela coisa mais clássica, é bonito também, mas eu acho que hoje o que está rolando mais, pelo menos do que eu venho atendendo, é esse tipo de evento, onde o casamento é feito, a cerimônia é feita ali, depois a festa já segue um embalo no mesmo local. E aí, com isso, como estamos concentrados na cerimônia, que geralmente tem um som, não estou falando de sonorização, estou falando do tipo de som, tipo de música mais leve, não é um rockzão Isso, em geral. Exato. Quantos e quais instrumentos que mais tu utiliza? Normalmente o trio ou dupla é o que eu ofereço, mas a gente não tem um limitador, né? Eu ofereço para o cliente, explico o que eu acho interessante para a cerimônia e pode-se agregar um quarto elemento, um quinto elemento, né? Mas eu geralmente faço ou eu com violão, voz e mais um violino, que faz a parte de mais melódica da música, e mais um teclado, um trio, né? Eu também faço às vezes com percussão. Eu tive um casamento, por exemplo, que a noiva ela gostava mais de uma coisinha mais agitadinha, um sambinha, né? Então tinha um percussionista ali que estava fazendo parte rítmica pra gente. Então, esses daí tu contrata? Isso, eu subcontrato. Assim, hoje ela está contratando o Lucas Berton e eu tenho a liberdade de escolher quem está trabalhando comigo. Certo. Tem um violinista que é o Matheus Coelho, que é o cara que vem me acompanhando mais, mas nada impede de eu contratar outro. Tem outros parceiros, né? Ou um sax, ou uma percussão. E eu escolho junto com os noivos, né, discutindo com eles aquilo que é o melhor formato dentro do que eles imaginam e das músicas que eles também propõem, porque se eu vejo que é uma coisa mais brasileira, posso propor uma percussãozinha junto, fica legal. Se é uma coisa um pouco mais clássica, de repente vamos colocar um teclado, fazer, né, uma cama, um violino. Existe alguma preferência nacional pro noivo? Que diz assim, o noivo, em geral, o noivo entra com essa aqui. Cara, não vou te dizer que os noivos são os mais complicados de escolher a música. Até porque eu imagino que a noiva... uma pergunta, uma semi-afirmação com uma pergunta. A noiva não quer a música clássica da noiva? A marcha nupcial é quase regra, né? E o que a gente faz bastante é fazer a marcha, mas só o início dela, não toda a marcha, né? E emendar com alguma música. No violino? No violino. Eu faço junto a base no violão e ele faz a melodia. Mas estava te falando do noivo. Os noivos têm que caprichar mais assim, na escolha, na rapidez, principalmente, porque eu sempre recebo os repertórios. O noivo não sabe ainda, não decidiu. E normalmente eu falo mais com a noiva do que com o noivo também, referente ao repertório. Normal. Então o cara sempre deixa... Ela já começa a mandar antes. Parece que o cara sempre deixa para a última hora, assim. Na última semana o noivo escolheu a música X. Mas não tem uma regra, assim, os noivos preferem mais isso ou aquilo. Eu recebo pedido de tudo que é tipo, assim. Não tem... E aí tu customiza para a cerimônia. Sim. Porque se o cara te pedir
Highway to Hell. Como é que tu faz daí? Exatamente. Tu vai ter que fazer um Highway to Hell mais melódico, Eu sempre tento pedir referência, né? Se ele quer uma música que ele pegue ali do YouTube, uma versão, né? Que ele já goste, para eu entender se aquilo ali já faz sentido dentro do contexto que eu tenho de instrumentos, né? Se não, eu mesmo tento fazer uma outra roupagem para a música. Então, eu tive já noivos, por exemplo, que queriam Bob Marley. Eu não vou fazer aquele reggae marcado, eu vou tentar fazer um dedilhado, uma coisa mais sutil, né? Assim como pagode também, já pediram. Então, eu tento fazer uma coisa que converse com aquele momento, né? Ou se é uma música muito rápida, poxa, vamos desacelerar ela um pouquinho, deixar ela um pouco mais soft. E esse feeling que eu acho que muitos músicos que entram nesse ramo, mundo de casamentos, não tem, né? E acho que isso é muito importante para tua entrega, né? Tu saber como sintetizar aquilo que os noivos estão te passando e entregar de uma forma sutil que faça sentido para a cerimônia, né? Mas tem alguma música do noivo que se repita mais? Ou é completamente errático? É muito aleatório. Tem, não digo do noivo, assim, nas cerimônias tem músicas que sim, que se repetem bastante. Em geral? Em geral, né? Mas em geral quais? Em geral, puxa, tem, sei lá, Perfect, do Ed Sheeran, por exemplo. Uma música que pedem bastante. E essa tu costuma botar em que momento? Os noivos que escolhem os momentos de cada música. Eu só recebo, por exemplo, eles vão querer a Perfect para, sei lá, para a entrada das alianças. É com eles, né? Eu posso até sugerir, mas eles que escolhem o momento que aquela música vai ser tocada. A entrada do pajem e da aia, né? Das crianças. Quero essa música. Inclusive, do pajem e da aia tem muito toco bastante a Anunciação do Alceu Valença, né? Música que pedem bastante também. Então, não e aí não esses há uma momentos regra. são só instrumentais? Ou tem quem peça a voz também? Geralmente com a voz. Com a voz? voz. Ah, não. Então, em homenagem a um amigo meu, que essa música é o toque de celular dele, o Tu Vens. O Tu Vens, Tu Vens. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E o teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E o teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Isso aí, é o Seu Valença. Uma palhinha da marcha nupcial, então. Marcha nupcial, deixa eu ver se eu consigo fazer no violão. Não precisa fazer o solfejo, né? Mas pra gente ter uma ideia de como fica. Escorregou numa notinha ali, mas é mais ou menos isso. Cara, o violino que faz essa melona. Te ouvindo falar assim, quem diz que o casamento é uma instituição falida? No momento em que a gente entrevista alguém, né? Que como tu disse, tem
tem 2 profissões, tem 2 áreas de dedicação profissional, mas que uma delas é em casamento, essa conclusão, pelo que eu vejo, é completamente inverídica ou imprecisa, porque quantos eventos tem? Deve ter muito evento direto. Sim, casamento é uma indústria hoje, né? É uma indústria, move milhões, assim. Então, fico muito satisfeito em poder fazer parte, né, disso, oferecer um trabalho dentro dessa área, porque toda semana tem algum casamento rolando no estado, na cidade, em algum local. A abrangência de vocês. Claro que tu vai dizer, me contrata e me paga, eu vou até o Piauí. Mas, em geral, é aqui em Porto Alegre? Qual é que tem sido a abrangência, assim, limite? Eu faço muito Grande Porto Alegre e Serra Gaúcha, né? Serra, bastante. O pessoal gosta muito de fazer nas vinícolas ali, né? Aquela região. Mas não tem limites. Como tu falou, eu já fiz casamento em Minas Gerais, por exemplo. Em BH. O pessoal gostava de mim. Não, quero que seja tu o cara que vai cantar no meu casamento. Beleza, vamos. Paga as aéreas, né? Mais hospedagem, mais o cachê, tá tudo certo. A gente vai, sem problema nenhum. E, em geral, quantos eventos tem por semana? De uma média? Por semana, de 1 a 2, assim, entre casamento, corporativo e mais a agenda que eu tenho de pubs, né? Que eu também faço. Eu tenho um semanal aqui em Porto Alegre, que é na Leiteria, da 24 de outubro. Ah, olha aí, ó. Quem quiser, então, eu nem sabia disso. Quem quiser escutar ele... Exatamente. Leiteria da 24 de outubro. De outubro não tem um dia certo da semana, né? Às vezes é quinta, sexta, sábado. Nessa semana, por exemplo, vou estar tocando no sábado. Mas o pessoal pode me adicionar no Instagram. Eu tô sempre @lucas.berton, com N. Lucas.berton. Tô sempre divulgando a agenda por ali. Já vou entrar aqui, já vou te seguir agora, então. Por favor. Já vamos ao vivo no programa aqui. Vamos achar ele aqui. Entre pub, casamento, corporativo, aí tem rodado umas 3 shows por semana, pelo menos. Aí. Cara. Tem meses com mais, meses com menos, né? Agora, final do ano... Lucas.berton seguindo. Final do ano sempre uma época boa para isso. E, em geral... Evento corporativo e tal. Pelo que eu tô vendo aqui, no primeiro vídeo que eu abri, o primeiro post aqui... Tu e um batera. Em geral, o do pub vai como? No pub eu faço bastante voz e violão e na leiteria, na sexta e sábado, tem o duo com a batera, né? Nem sempre é com batera. Por exemplo, no sábado agora eu vou fazer com um saxofonista. A gente vai adaptando conforme a agenda. É sempre um voz e violão e mais um colega, né? Na sexta e no sábado. Eles têm uma agenda bem legal lá. A galera que toca ali na casa, todos muito talentosos, os colegas. Voltando à questão do casamento, tu chega a estudar os noivos, assim? Tem noivo que... casal, eu quero dizer, não o noivo, ele. Mas o casal que tá completamente perdido e que tu diz, então parei que eu vou estudar um pouco vocês para conseguir montar isso. Tem. O pessoal às vezes sabe que tem que ter a música, mas... Tem muitos casos que o próprio casal não tem essa paixão pela música e acaba... Eles sabem que precisa ter, mas não é algo tão importante, digamos assim. Já tem outros que adoram música e é algo muito importante. E já quando te contratam, até já sabem as músicas que vão te passar. Então, depende muito do casal, né? Mas para esses que estão mais perdidos, eu tenho uma playlist no Spotify de músicas que eu já executei em cerimônias. Certo. Daí é um ponto de partida para eles, né? Isso aqui eu já toquei. Vê se tu te identifica com isso aqui, mais ou menos. Então, bom ponto de partida e para mim também facilita porque são músicas que já estão no meu métier, né? Então sim, já estão embaixo dos dedos, já estão mais tiradas e tal. Porque rola também de umas pedreiras, assim, o pessoal passa uma música que tu nunca ouviu na vida. Isso que eu ia te perguntar, qual foi o pedido, se tu te lembra, se tem isso, mais inusitado? Inusitado... Puxa, já teve uns pedidos assim de Raça Negra, por exemplo, que eu nunca tinha tocado. Teve um recente agora que o noivo pediu a entrada o tema do Dragon Ball Z. Sabe o anime aquele, o Dragon Ball Z, pediu a música. Eu via Dragon Ball, mas não me lembrava da música. Daí quando eu ouvi, legal, mas vamos achar uma versão que, mais uma vez, que converse com a cerimônia, né? E tá na cabeça ainda pra tu fazer um trechinho ou não? Eu acho que eu devo ter no tablet aqui, deixa eu
Deixa eu dar uma procurada. Foi até recente, foi um casamento no mês passado. Tem ela aqui. É Sorriso Resplandecente o nome da música. Os fãs de anime aí devem conhecer. E pro pessoal saber... mas tu tocava aquela música. Música é como qualquer outra atividade que exige rotina e continuidade. Tu fica um tempo sem tocar uma música... Tu não te lembra mais a sequência das notas, aqui como é que é, tu vai tateando, esquece a letra. Sim, porque são muitas músicas, né? Se for pegar, são poucas que se repetem entre uma outra cerimônia. Então tu faz dezenas dentro de um ano, é muita música para tirar, né? E às vezes tu pega semanas que tu tem 2, 3, então tu faz... Tu faz aquela imersão para fazer o trabalho ali, ativa um tipo de memória. E cada música... Que depois... E cada música ali, às vezes, é 1 hora e meia para tu tirar, decorar, ouvir para internalizar a música, né? Então não é uma tarefa tão simples, digamos. Né? Então, para os fãs de anime, uma palhinha do nosso Lucas Berton no Dragon Ball. Admito que como eu já tô velho, dá pra ver aqui os cabelos brancos que eu tenho que já pintar, ó. Porque tem show em breve. Eu não conheço direito o Dragon Ball Z, mas... O Goku. Fica pra vocês. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por esse caminho. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Pô, eu não Ficou conhecia, bonito, né? mas muito bonito. Cara, tu tem aí quem é o compositor? Não sei quem é o compositor, mas eu colei essa versão do Stefano, que é um cara que toca muito MPB, faz versões assim no YouTube, porque daí eu tenho que tentar achar alguma coisa que muitas vezes vem da minha própria criação, mas essa versão é do Stefano, no caso, né? Então tem que dar o crédito. E ficou muito bonito, eu achei. Cara, 2 momentos que eu queria te perguntar. Um momento... Vamos fazer uma pergunta antes. Qual foi o casamento com mais pessoas que tu tocou e o casamento com menos pessoas? Teve casamento que tu tocou que só tinha o noivo e a noiva? Teve. Eu cantei num casamento agora... Quando é que foi? Em outubro. Que foi uma cerimônia mega intimista, que era só o noivo, a noiva, os pais e um celebrante. Nada mais. Daí eles fizeram... Era um local afastado em Lomba Grande, a Estância Lomba Grande... Magnífico, lugar muito bonito, assim, cachoeira, natureza. E eles não queriam fazer nada além de uma coisa bem singela ali, só para eles mesmos, né? Teve um jantar depois, e depois eles iam viajar. Então, acho que foi o menor de todos. E o maior, tô tentando me lembrar aqui, mas acho que coisa de 350, 400 pessoas, assim, que já é uma festa grande, digamos, de casamento, né? Tem algum casamento desses aí que tu celebrasse que tu te emocionou junto, que te... Não precisa dizer as pessoas, evidentemente, mas principalmente o motivo, algum casamento que ficou na tua lembrança como uma boa sensação, que tu disse, pá, que casamento, aquilo lá nunca mais me saiu da memória... De uma maneira positiva, claro. Sim, eu acho que todo casamento tu consegue tirar alguma coisa boa e refletir sobre o casal e sobre a história deles, né? Porque hoje tem muito aquilo dos votos, né? Então, eu muitas vezes vou sem conhecer a história do casal.
E durante os votos é um momento que eles se abrem, ele abre o coração um pro outro, né? Fala um pouquinho sobre a sua história e se declaram ali, né? Se derretem um pelo outro. E acho que esse momento é o momento que tu tem que respirar, porque se tu ficar muito emotivo, tu não vai conseguir executar as músicas depois, sabe? Porque... mas eu não digo nem dessa parte também, que talvez que... Mas que, sei lá, que por algum motivo tenha te... Sei lá, descer um coliseu no meio da... Entende? Que teve um acontecimento que é aquele casamento que te marcou, que tu saiu assim... cansado, tipo, aproveitei a festa, assim, que tu ficou extasiado. Em êxtase. Tô tentando lembrar aqui. Eu acho que teve um casamento que foi bem bonito e eu tive que segurar, assim, que a noiva tinha perdido o pai recentemente. E ela fez um discurso muito bonito, né? Entrou com um balão, assim, escrito pai. E todo mundo se emocionou porque era muito recente ali a perda, né? Do pai e ela, obviamente, todo mundo queria que ele estivesse ali presente. Depois colocaram o balão numa cadeira que ficou vazia, representando o pai, né? Então, coisas assim que mexem com a gente e que são a parte humana da coisa, assim, da celebração, que eu acho que é a parte bonita do casamento, né? E, como eu falei, os votos também. Acho que é uma coisa que emociona bastante, mas é no geral, assim. Que é uma coisa que tu tem que te controlar para respirar e... Não, agora é a minha hora de ser o profissional, não deixar isso me atingir para eu conseguir executar aqui numa boa música. Porque tu canta também, sabe? Que tu tá querendo chorar, acabou, né? A voz não sai, de jeito nenhum. Cerimônia que tu teve pena, do tipo assim, que tu acompanhou a preparação. Não precisa ser necessariamente esse exemplo, mas, por exemplo, que tu acompanhou a preparação, que os noivos fizeram tudo e que chegou na hora e deu tudo errado. Assim. Teve uma que, infelizmente, assim, choveu, cara, mas pensa numa chuva. Não era uma chuvinha, era um temporal, caiu um temporal, assim, no meio do casamento. Foi em Novo Hamburgo. E eu cheguei eu sempre tenho que chegar com antecedência e eu já vi aquela coisa se armando, né? Mas era um casamento pequeno, assim, era para umas 40 pessoas no máximo. E eu falei, cara, vai dar ruim isso aqui. Porque a previsão tava péssima, né? E o céu tava se confirmando para aquilo ali. E daí a cerimonialista, que já tava arrumando as coisas, tava tudo pronto já, né? Eles já tinham colocado aquelas tendas, né? A cobertura. E ela me falou assim, Lucas, eu não sei o que fazer, porque vai chover e isso aqui não vai segurar. Daí ela começou a pedir ajuda de todo mundo que estava ali, de fotógrafo, da equipe dela, do músico, dos garçons. Vamos transferir tudo para dentro de uma casa lá e vamos reinventar tudo que a gente pensou pro casamento. No fim deu tudo certo, ficou um pouco apertado, claro, né? Porque era uma peça bem menor do que... E realmente choveu, foi uma chuva assim, ó, troço... não, graças a Deus foi para dentro do ambiente, porque não ia ter como manter o casamento ali fora, tamanho o vendaval e o temporal que deu. Então, acontece, né? Então, quem vai se organizar para casamento ao ar livre sempre tem que ter esse plano B ou talvez o C. História engraçada. Deve ter várias, mas tem alguma que te marcou? Tipo, uma tia que caiu do banco, uma tia gorda, alguém que rasgou o vestido, ou dor de barriga na hora, alguém que vomitou. Cara, teve uma história engraçada de um casamento que foi na ilha, acho que era na Ilha das Flores, que tava marcado, acho que era tipo umas 5 da tarde, assim. E daí a gente já tava todo mundo a postos ali. Ah, não, espera que as madrinhas estão chegando. Tá, beleza. Passou 10 minutos. Não, as madrinhas... E começou que as madrinhas não dá para começar. Fomos saber que a van que estava transportando as madrinhas, como era um local mais de... Era um areião, assim, não tinha uma estrada. A van capotou, virou. Não acredito. Não é engraçado e trágico mesmo. Graças a Deus ninguém se machucou, né? Mas as madrinhas, a van virou, eles machucaram um pouco ali, né, e tal. Conseguiram depois participar da cerimônia, mas demorou quase 1h30 até eles conseguirem chegar ao local. Então, tem coisa que acontece, assim, né? Quem está presente
nesse universo aí, com certeza já viu muita coisa acontecendo. Já teve caso de criança que era para levar a aliança e não levou, a criança sai correndo para outro lugar, começa a chorar e não traz a aliança. É coisa mais simples, né? Mas rola. Eu não tenho ido mais tanto em casamento, porque o pessoal da minha geração já casou e ainda não tem filhos que estão em idade de casar e para eu ir ver como estão as coisas hoje. Mas pet no casamento, tipo pet carregando aliança, tem? Tem bastante. Tem bastante hoje. E isso não dá confusão? O pet chega na hora... Geralmente tem alguém que vai conduzindo ele, assim, né? Esse casamento, inclusive, do Dragon Ball Z, teve o cachorro deles levou as alianças. Tem bastante. Mas, geralmente, o bichinho, às vezes, melhor que a criança, porque a criança tem aquela coisa emocional, muita gente chora, daí não quer levar, ou vai muito rápido, porque quem está executando a música ali, nós, né? A gente quer que o cortejo seja o mais lento possível para a gente conseguir mostrar a música, né? E daí a criança sai correndo, tu tocou o primeiro acorde, a criança já tá lá, já levou a aliança, então... E casamento temático, cara. Tem gente que diz assim, não, nós queremos o casamento com todas as músicas desse cantor, dessa banda, desse compositor. Nunca toquei. Eu sei que existe, mas nos que eu peguei, não. Já teve casos dos noivos serem muito de um estilo, assim. Teve um casamento em Floripa que eu toquei que eles eram muito do pagode. Todas as músicas eram um pagode. Era um Belo, era um Ferrugem, era um Thiaguinho. E aí tu tem que ter teu repertório. Tu tem que ter teu repertório, tu tem que tirar, né? Já teve casamentos que os noivos eram bem religiosos, né? Então eram músicas mais gospel, assim, tive que tirar também. Então a gente tá na chuva para se molhar, né? O que vem de música a gente tem que dar um jeito de tirar. Cara, estamos chegando, infelizmente, no fim do programa. Quem quiser te contratar, o Instagram, lucas.berton. Isso aí. E tem algum telefone que tu queira o deixar? WhatsApp é o 51981929377. 51981929377. Cara, pra encerrar, sai um Elvis ou não? Vamos fazer. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? I can't help falling in love with you. Vai lá. Like a river flows, surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Agora, Lucas, vai lá. For I can't help falling in love with you. But like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Vai lá. For I can't help falling in love with you. Pra acabar. But I can't
Sabe que tem um especial quando o Elvis volta do exército? Uhum. Então o Frank Sinatra faz um especial com o Elvis, tem no YouTube. E daí quando eles fazem o final da... For my darling, I love you and I always will. O Frank Sinatra diz, man, it's pretty. Então eu vou te dizer, man, it's pretty. Muito Lucas, obrigado, valeu. Grande prazer. passo às suas mãos a lembrancinha do Simmers. Oh, que legal. Olha só, Simmers, já deixa. Eu fui num podcast esses dias aí, recentemente, que me deram farofa, pimenta, uma ceva. Então, é singelo, nós temos que incrementar. Mas é singelo, mas é de coração. Isso é isso que importa. Feito e pensado pela nossa produtora Cláudia Fleury, sempre citando a nossa diretora de comunicação e marketing, Milena Schiller, e o nosso presidente do sindicato, Dr. Marcelo Matias, sem o qual não existiria esse programa, nós não estaríamos aqui e eu não teria a oportunidade de te apresentar para eles e eles verem o belo trabalho que tu tem e, eventualmente, que te contratem. Quero que vocês casem e sejam felizes. Com certeza. Estamos aí para casamentos e demais eventos. Muito obrigado. Grande prazer conversar contigo. Prazerzaço foi meu. Vocês conheceram o Lucas Berton. Se vocês não ficarem encantados, eu fiquei. O programa se despede por aqui. Boa semana, beijo no coração e nós voltamos semana que vem com mais um Plantão do Rock.